Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias do amor, sob o domínio da Vênus retrógrada para o signo de Sagitário. Sagitário, gratidão pela presença, lembrando que essa é uma leitura super geral, espero que seja para muitas pessoas, não tem como ressoar com todos, tá? Então usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria, pega somente o que for para você, o que não bater você solta para o universo, de repente o que é para você não vai estar no seu signo solar, como a gente está falando de Vênus, estamos falando de amor, pode estar lá no seu ascendente, mas principalmente na sua Lua e na sua Vênus, tá? Vai ver o que você tem nesses planetas lá no seu mapa, e daí você vai acompanhar as leituras desses outros signos, confirmando aqui a sua energia. Roda da Fortuna, uma carta que está associada com o signo de Sagitário. Bom, vamos falar de retrogradação, né? A mais famosa de todas aqui desse ambiente virtual, da internet, das redes, é a retrogradação de Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta mais pop, mais famoso, tá no hype, todas as piadinhas, né? Tudo que acontece de errado, tudo que dá para trás, todos os atrasos, imprevistos, tem a ver com retrogradação de Mercúrio, que tá chegando, inclusive, tá? Vai ser junto Vênus e Mercúrio retrógradas, então não vai ser fácil esse período, tá? Retrogradação, embora a gente faça sempre essas piadas como uma coisa de mau gosto, né, uma coisa ruim, que prejudica, que atrasa, que faz mal pra gente, na verdade é um período de oportunidade, tá? Então é uma oportunidade de reavaliação. O que é uma retrogradação? É um movimento contrário, né? O planeta está indo para frente, de repente, aparentemente, é uma ilusão de ótica, ele dá um passinho para trás, então ele vai para o signo anterior e ali ele fica estacionado durante um tempo para trazer esse período de reflexão, de reavaliação, de reanálise. Se a gente está falando de Vênus, que é o planeta, a deusa e o arquétipo do amor, então questões relacionadas ao amor estarão numa espécie de tribunal, né? Então ali a gente vai fazer uma reavaliação tanto dos relacionamentos amorosos especificamente, a leitura hoje fala sobre isso, mas também e principalmente do amor próprio, das próprias dinâmicas, né, amorosas, como que eu funciono dentro da relação, quem sou eu na dinâmica amorosa, quais são os meus padrões, os meus gatilhos, aquilo que eu espero, aquilo que eu entrego, vícios, padrões, enfim, tudo isso vai estar presente nesse período, tá? Ela já retrogradou, começou lá no dia 1º de março, eu fiz algumas leituras um pouco antes, mas aí o carnaval me fez perder o foco aqui, mas tá valendo, tá? Vai até o dia 13 de abril, então é um período longo em que você vai estar ali avaliando. Se a gente está falando de relacionamento, esse relacionamento provavelmente vai passar por um período de crise, de oportunidade de crescimento. Outra coisa que a Vênus também traz muito forte pra gente nesse período de retrogradação é um olhar sobre o passado. Então, vamos lá, você não está em relacionamento nenhum, né? Pode ser, né? Tô só há bastante tempo, não tô reavaliando nada, não tenho ninguém, enfim. Então você pode sim mergulhar nesse período para ver quais são os seus padrões, aquilo que você espera sobre o amor também. Lembrando que a Vênus está retrógrada em Peixes. Ela estava indo no caminho direto em Áries, aí ela voltou lá um passinho atrás em Peixes, que é o signo anterior. Depois do dia 13 de abril, ela volta para Áries e aí sim ela vai em caminho direto para fazer toda essa volta aí na roda do zodíaco, né, passando por todos os signos. Peixes é o signo da profundidade, né? Se em Áries a gente tem a ação, tem o movimento, tem a força, né? Abrindo caminhos, afirmando o próprio eu, a própria vontade. Em Peixes a gente mergulha, é um mergulho profundo nas próprias emoções. A gente está falando de um signo muito espiritualizado, o último signo do zodíaco, né? A gente está com o Sol também em Peixes, né? A gente passou aí por um momento de muitos planetas em Peixes.
Então tem uma certa profundidade, um mergulho nas emoções mais profundas, reavaliando, questionando o que eu espero do outro, o que eu espero da dinâmica amorosa. Peixes também é o domínio do sonho, né, da coisa idealizada. Se por um lado descamba, né, para esse lance da fantasia, da ilusão, de um excesso de projeção e idealização, ele também resgata o sonho, o desejo, aquilo que eu quero realizar. Esse é o momento para ver tudo isso, tá? Então se você está só, de repente olhar para esse passado, que Peixes também pode falar de passado, reavaliar, soltar, aprender com ele. Eu sempre falo que essa coisa repetitiva na nossa vida sempre é uma forma de ensinamento. Aprofundei muito esse tema nas leituras de retrospectiva de 2024, que ainda está valendo, tá? Eu ainda vou fazer, inclusive, as leituras de 2025. Estou fazendo só um esquenta aqui, falando de amor, porque eu achei importante falar dessa Vênus retrógrada. Mas eu estou seguindo o calendário astrológico, então a gente só vai fazer a virada de ano lá no dia 20 de março, está chegando. Talvez por isso que está tudo muito louco. Em relação a grandes movimentos astrológicos, mas também aqui na Terra, né, tá tudo muito descontrolado, porque na verdade a gente está vivendo um fim de ciclo, a gente está na energia pisciana, que é o 12º signo do zodíaco, fechando tudo isso, tá? Então aguenta firme, a gente vai jogar para saber qual é o principal desafio, qual a principal energia que você vai, ou você está sendo convidado a mergulhar nesse período de retrogradação, tá? Lembrando que é um pouco mais de um mês, e todas essas questões vêm à tona. Depois, né, quando ela fica lá parada, Vênus fica parada nessa energia pisciana, mergulhando, aprofundando, vendo essas questões todas muito espirituais e de um emocional muito profundo, aí ela volta para o movimento direto em Áries. O que eu entendo desses dois, né? Desse jogo entre o último signo do zodíaco, que é Peixes, e o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Junto com isso ainda tem a entrada do Sol em Áries, né, o início do ano novo, enfim. Então eu paro ali e reavalio as coisas. Por exemplo, se eu estou dentro de uma dinâmica amorosa, eu questiono toda essa relação e eu acho isso maravilhoso, tá? Tenho falado muito aqui no meu canal em todas as leituras de amor, que inclusive são todas atemporais, você pode maratonar à vontade, que o amor não pode ficar numa bolha, num pedestal. O amor precisa ser pensado, questionado, até duvidar dele, entendeu? Trazer aqui para a Terra e trabalhar ele de uma forma muito material, muito concreta, muito racional. Então eu sinto que tudo isso vai ser feito nessa energia pisciana de aprofundamento, de questionamento, e quando voltamos para Áries, aí eu reafirmo aquilo que eu quero. O que pode acontecer no período de Vênus retrógrada? A última que aconteceu há cerca de 1 ano e meio, a gente registrou aí muitas separações, divórcios, crises, então pode acontecer isso sim. Paro ali para reavaliar, de preferência de forma consciente, tá? Mas se você não fizer de forma consciente, de todo jeito essa energia vem para você. Então é isso mesmo que eu quero? Essa relação aqui que eu tô, para quem está numa relação, ela está me satisfazendo naquilo que eu busco de mais profundo em relação ao amor? É recíproco? Existe aqui um equilíbrio no dar e receber? Uma coisa que a gente fala muito da energia de Peixes é essa coisa do sacrifício, né? Do auto-sacrifício, que inclusive está representado na carta do enforcado, que mostra essa pessoa se sacrificando muito por uma situação. Então existe muito empenho, muito esforço ou até sacrifício da minha parte, e do outro lado, o que o outro entrega? Num primeiro momento, esse período não é para questionar o outro, tá? De preferência você não vai bater de frente com o outro, você não vai cobrar o outro, não é uma DR, tá? Vênus retrógrada não é DR, é o que eu mergulho aqui, o outro mergulha lá, cada um para, reavalia, sem medo, sem noia, e depois a gente pode trazer isso para a relação, conversar sobre expectativas, perspectivas, né? O que cada um espera dessa dinâmica. O que eu mais vejo aqui nas minhas leituras particulares sobre amor é que às vezes tem um desacordo, né, entre o que o outro espera e o que eu espero do amor, da relação um do outro. Então, de repente, seria interessante, depois desse período de reavaliação, ali quando a gente entrar em Áries, que aí é uma coisa direta, né, Vênus em Áries é uma coisa muito forte, tem esse lance mesmo da afirmação,
do desejo, da própria vontade, de lutar, né? A gente está falando de planetas que são opostos, né? A gente tem a Vênus, que é a deusa do amor, que é toda essa energia que a gente já falou aqui, e tem Marte, né? Áries é Marte, que é o planeta da guerra, da ação, da vontade, da decisão. Então, você entende que vem uma força aí depois desse período de reflexão? Então, pode ser sim, que depois de parar para refletir, a gente chegue a uma conclusão, eu sozinho, o outro sozinho, enfim, de que não dá mais, de que a relação de repente já se esgotou, que eu esperava mais, me frustrei, eu espero ainda, enfim. E pode ser que a gente tenha rupturas, sim, tá? De relacionamentos. Ou então que as coisas fiquem até melhores, sabe? Que aí eu decida mesmo que é isso que eu quero. Fiquei ali, pensei durante um tempo, me reconectei inclusive com as coisas positivas da relação. Lembrei o que foi que deu a liga, né? O que fez a gente se encontrar e se manter nessa dinâmica. E a partir daí eu vou lutar, né? Guerra, Marte, luta. Não gosto dessa coisa de o amor como um campo de batalha, mas vamos pensar aqui em se empenhar, né? Eu e o outro, lembra? De forma recíproca, equilibrada, vamos lutar, vamos voltar a investir nessa relação. E aí seria muito positivo também, tá? Se você tá só e não se encaixa nisso tudo que eu falei, pode ser se reconectar com o seu sonho. Então eu fui lá para Peixes de novo, né? Fui para esse mundo do sonho, essa coisa onírica, profunda, espiritual, e reafirmei a minha vontade de encontrar uma parceria aqui na Terra, de ter alguém do meu lado. O amor é importante para mim, enfim, né? Para você aí que eu tô citando. E quando volto em Áries eu decido que é isso mesmo, vou reafirmar minha vontade, meus desejos e lutar por isso, tá? E voltar lá pra pista e tentar manifestar esse amor, atrair, né? Ligar ali o rádio, atrair por ressonância essa pessoa que casa, que espera, que deseja o mesmo que você. É mais ou menos isso, de uma forma muito resumida, tá? Lembrando que no meio do caminho, enquanto Vênus está retrógrada, vem Mercúrio ficando retrógrado também. Se não me engano, vai ser ali no dia 15, eu anotei, dia 15 do 3. Ele entra em retrogradação e vai até o dia 7 do 4, tá? Tem uma anotação, tem umas coisas ali em cima, mas eu acho que é isso mesmo. Se você souber disso, confirma aí pra mim, por favor, nos comentários. Então vamos lá, se a gente está falando de uma pausa para refletir, de uma certa solidão, às vezes até um afastamento, um estranhamento aqui entre o casal, né? Falando de quem está com alguém, as coisas ficam mais complicadas ainda porque Mercúrio, que é o planeta da comunicação, dá um passinho para trás também. Então aí pode ter sim desentendimentos na comunicação, ausência, brigas, enfim, atenção em relação a isso, tá? Essa questão dos astros, né, que eu quero trazer cada vez mais aqui pro meu canal, pra gente misturar tarô e astrologia, é uma forma de orientação, tá? Não é uma coisa definitiva, não tá escrito em pedra, mas é orientação. Então, às vezes eu tô aqui vivendo uma dinâmica super difícil, não estou entendendo o que está acontecendo, sinto que não depende só de mim, então vai prestar atenção no mapa, vai ver o que está acontecendo no céu. Não é uma forma de lavar as mãos ou justificar tudo, mas, poxa, pelo menos eu entendo o que está acontecendo, me preparo, sigo algum conselho, alguma orientação. Por exemplo, se esse período é todo de retrogradação, não vou ficar batendo de frente, discutindo, cobrando do outro, sabe? Não, eu vou mergulhar aqui em mim, o outro que faça isso se ele tiver que fazer. É isso, tá? É isso que o período sugere. Mas vamos jogar? Vamos ver o que é engraçado que eu tenho aqui, essa energia ariana que fica aparecendo sem parar, né? Tem a sua energia na roda da fortuna e tem o imperador, que é uma energia de Áries. Mas enfim, vamos fazer a conexão aqui, vamos jogar, vamos ver qual é o principal desafio. Eu peço licença aí para entrar na sua energia, chamo seus guias, mentores, ancestrais. Já fiz a conexão com os meus. Peço licença para entrar na sua energia para saber o que você vai enfrentar nesse período, tá? O que vem aí de desafio para esse Sagitário que está me assistindo agora? O que o período de retrogradação da Vênus traz para Sagitário? Sejam bem claros, por favor. Eita, um rei de espadas e Mercúrio aqui no fundo do deck, tá? Atenção com a comunicação, é a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês. O rei de espadas é o domínio da mente, a gente tá falando de uma mente estável, né? Todos os reis representam uma certa estabilidade do naipe da energia, então estamos falando de ar, estamos falando de uma energia extremamente mental, racional. Só que o rei de espadas, ele também vai para um lugar de uma comunicação
que pode ser muito direta, muito assertiva, muito precisa, sem rodeios, né? Então, se a gente tem Mercúrio aqui na energia do mago, também chamando a atenção, talvez Mercúrio vai estar muito importante aqui para você nesse período, tá? O Rei de Espadas, ao mesmo tempo que ele fala dessa linguagem muito direta, sem muito rodeio, né, de uma coisa muito clara, muito precisa, ele também pode falar de uma energia fria, distante, cortante, meio cirúrgica, tá? Então, atenção com a sua comunicação para, de repente, você não ir para o extremo disso. E, de repente, ferir, né, machucar, pode ser alguém com quem você está lidando também, tá? O mago, no sentido negativo, ele é uma energia de Virgem e Gêmeos, tá? Pode ser que você esteja lidando com alguém desses signos, ou tenha forte no seu mapa também. A gente está falando de uma energia que, pro lado sombra, né? Todos os arcanos têm um lado luminoso e um lado sombrio. A gente pode estar falando de manipulação através da fala, tá? Mas deixa eu abrir um pouquinho mais. O que esse Rei de Espadas está fazendo aqui na energia de Sagitário, nesse período de retrogradação da Vênus? Gente, muitas espadas erguidas aqui. Você tem a energia de Libra agora na carta da Justiça. As duas espadas levantadas de uma forma aqui muito incisiva, né? São duas cartas muito racionais. Elemento ar aqui fortíssimo para você nesse momento. A carta da Justiça. Nossa, eu achei incrível as duas espadas erguidas aqui. Tem uma coisa de verdade, tá? Então, a espada, em ambos os naipes, mas principalmente na carta da Justiça, fala de uma verdade. Então, eu levanto essa espada que representa um senso de justiça, de equilíbrio, a busca por uma verdade. Você não está com muito papo aqui não, Sagitário. Sua energia aqui de fogo está totalmente ausente, tá? Então, vamos lá. Descobri alguma coisa ou acessei alguma verdade dentro de mim ou fora de mim. Talvez seja exatamente esse período, né, que eu fiquei ali refletindo, avaliando, e agora eu ergo isso aqui. Eu vou em busca dessa verdade, dessa justiça. Se for dentro de uma relação, as coisas aqui não ficam fáceis, tá? A gente está falando de um símbolo, né? A espada simboliza verdade, justiça, busca por uma coisa muito clara, né, muito racional, muito lúcida, né? A espada representa lucidez, mas representa também revelação, né? Tudo isso no nível da mente. Mas ela também é uma arma, né? A gente não pode esquecer. Essa arma ela pode ser usada na comunicação e ferir, machucar, mas é uma arma também de corte, tá? Então tem muita essa possibilidade aqui de você, em busca de uma verdade, de uma justiça, de uma situação mais equilibrada, você trazer essa fala muito direta, né? Trazer sua própria verdade, sua própria vontade, mas também fazer cortes, tá? Se você está num relacionamento, saiba que esse relacionamento vai passar por uma fase aqui realmente de pausa, tá? A carta da Justiça, que é esse arcano maior poderoso que está aqui no momento presente para você, que tem a ver com a energia libriana da busca pelo equilíbrio, né? Ela fala de uma pausa para arrumar as coisas. Então, não sei se vocês vão dar um tempo, se vocês vão simplesmente se afastar, ou se é uma energia maior do que vocês, tá? Então, de repente, a gente até continua junto, mas tem uma coisa aqui que esfria. Você tem uma energia muito fria, que é o contrário da tua energia, que é tão fogo, né? Você tem só energias de mente aqui. Engraçado que o mago também levanta, né? Ele levanta essa vara dele, esse elemento aqui de conexão entre os dois planos. Mas eu tô sentindo um momento bem racional aí para essa relação. O que mais que vocês falam aqui sobre isso? Muitas pessoas vão decidir aqui pelo fim da relação, tá? Então, se você está numa dinâmica e de repente você para reavaliar de forma muito mental, muito lógica, racional, talvez de uma forma fria, distante, pode ser que você resolva ir embora. A carta de copas aqui, né, que representa o emocional, é o 8 de copas, que fala de um afastamento. Você tá vendo essa pessoa aqui se distanciando, indo embora. Essa carta fala de desapego, tá? De deixar ir, ou então você mesmo indo embora de uma situação que de repente depois desse julgamento todo aqui, desse tribunal da carta da Justiça, você descobre que não é para você, que é escassa, que é insuficiente. Eu falei tanto, né, antes de entrar na leitura dessa coisa da busca da reciprocidade, precisa ser recíproco, e a balança aqui da carta da Justiça fala sobre isso, né? A balança é um símbolo de equilíbrio entre duas energias, né? Precisa estar na mesma medida. De repente você para aqui e avalia que não está.
que não tá. De repente você entrega demais. O 8 de Copas fala muito sobre isso. É uma carta muito presente aqui na nossa egrégora. Nas leituras de amor ela aparece demais. E eu sempre falo, né, que não é que não tenha sentimento, não é que não tenha emoção, mas é que de repente você percebeu que você entrega muito. Se você quiser dar um print e abrir um pouquinho aí a imagem, mostra essa pessoa se afastando. Não tem um quebra-pau, eu não sinto, tá? Eu sinto que isso aqui é feito numa energia realmente bem fria, bem lúcida. Mas essa pessoa se afasta dessas taças que estão todas empilhadinhas, arrumadinhas, lustradas, provavelmente cheias. Tem sentimento aqui, ou pelo menos teve, só que parece que não teve reciprocidade, porque mostra essa pessoa se afastando porque ficou faltando aqui. Tem um buraco, né? Tem uma falta, tem uma ausência. Essa ausência pode vir do outro, tá? Pode estar espelhado também, pode ser você que não conseguiu entregar e você nesse momento se afasta. Mas eu gosto muito do nome dessa carta no tarôzinho do Osho, que tá aqui. Eu sempre deixo ele aqui na mesa, esse tarô. Nesse deck ela aparece com o nome Deixando Ir, que é isso mesmo, desapega. Talvez vai ter uma finalização. Para algumas pessoas é uma finalização definitiva mesmo, tá? Então acabou, estive aqui durante bastante tempo, entreguei muito, esperei, abri espaço para o outro também fazer essa reflexão ou entregar, e aí eu vou embora mesmo, desapego, solto isso aqui. Ou pode ser, como eu já tinha sentido para algumas pessoas, um afastamento, tá? Dá um tempo, vou dar um tempo. Deixo as coisas aqui meio que suspensas. Cuidado com o ghosting, tá? Que essa carta às vezes está associada com isso. É muito importante, como a comunicação vai estar muito difícil e tem essa possibilidade do rei de espadas ser muito frio, muito distante, muito cortante. Cuidado para você ou o outro, né? Eu sei que a comunicação tá ruim, que às vezes não tem essa coisa da troca nesse momento, mas dar um perdido também não é legal. Eu acho que a gente sempre tem que ter honestidade, né? A Carta da Justiça fala de honestidade, de verdade, né? Então, de repente, jogar limpo, tá? Só se afastar, sem comunicar, sem falar o que está acontecendo, não é legal. Então, de repente, esperar a retrogradação de Mercúrio e de Vênus, enfim, lá pro dia, vai ser mais ou menos, dia 13, porque Mercúrio vai ser dia 7, que ele volta, né, para movimento direto, e a Vênus no dia 13, então vamos lá, de repente na segunda quinzena de abril, tá? Não é de março, não. A gente senta e tem uma conversa aqui muito honesta, mas pode ser que cada um aqui precise respirar, precise de uma distância. O 8 de Copas fala muito dessa coisa de partir em retiro, ficar um tempo só, reavaliando mesmo por que essa dinâmica se repete na relação, por que essa dinâmica se repete talvez na sua vida. O 8 sempre vai trazer essa energia de uma coisa que se reproduz, de um padrão, tá? De uma coisa repetitiva mesmo. Então talvez você está nesse momento reavaliando não só uma relação, mas uma dinâmica que se repete na sua vida, que pode ser o quê? Eu entrego muito, o outro entrega menos. Ou então eu vivo dinâmicas em que as pessoas me dão um perdido, ou eu sinto vontade de sumir, sabe? Tudo isso vai estar aqui para você nesse período para reavaliar, tá? Atenção com a comunicação. Eles estão pedindo aqui essa coisa da franqueza, da honestidade, tá? E depois, quando eu volto para o movimento direto, o que pode acontecer aqui para Sagitário, a partir dessa avaliação toda que vai ser feita nesses períodos de retrogradação aqui? Um 10 de copas, gosto. O que esse 10 de copas está fazendo aqui? Um 8 de paus. Engraçado, que aí vem o movimento de fogo. Tá, mas tem o risco aqui de ilusão, tá? Carta da temperança aqui, que é a sua energia também. Eu sempre falo que o Sagitário é muito bem representado aqui no tarô, né? Tem 3 cartas que representam o Sagitário. E tem sempre esse duelo entre o louco e a temperança no meu entendimento. O louco, que é a sua energia maravilhosa, assim, uma das minhas cartas favoritas no tarô, fala de alguém que se joga, se arrebenta, sabe? Então talvez fique até repetindo uma coisa aqui, porque mal sai de uma relação entre outra e vem com aquele mesmo padrão, aquele mesmo entusiasmo, enfim, o louco ele se arrebenta, ele se lança. Ele vai todo na impulsividade, na energia da paixão, do fogo, da aventura, né? Na temperança as coisas ficam mais tranquilas, tá? Então, de repente, você está vivendo aqui esse momento, essa busca por amor, esse momento aqui amoroso na tua vida, ele é mais sereno, é mais tranquilo, tem mais paciência, tem uma espera, tá? Primeira coisa que eu queria dizer é que
para muitas pessoas, se você veio aqui para saber disso, então de repente você já está numa dinâmica e as coisas estão estranhas mesmo, e você nem sabia, eu nem sabia dessa história aí, tá meio torto. Eu nem sabia, muita gente está falando comigo nas outras leituras, eu não sabia dessa coisa da Vênus retrógrada, enfim. Então, é isso que eu falei, né? Os astros estão lá em cima, de repente, para direcionar a gente, para jogar uma luz, para você entender melhor o que está acontecendo, que não depende de você. Então, vamos lá. De repente, a gente se estranhou mesmo, Márcia. Teve um afastamento aqui, a gente ficou frio, né? A relação esfriou, para tentar entender o que estava acontecendo, e pode ser que tenha sim uma energia de reconciliação, era isso que eu queria falar. A carta da temperança fala de um curar das emoções, precisa de tempo, tá? Então não força as coisas aqui, eu não vejo aqui uma coisa de forçar, talvez deixar o outro à vontade, enquanto isso eu também faço aqui a minha cura, mas existe sim a possibilidade de um pedido de perdão, de reconciliação. O Cavaleiro de Copas vem na direção da temperança, pedindo perdão, querendo de novo oferecer esse amor, tá? Eles só estão pedindo aqui para você tomar bastante cuidado, para não acelerar. Primeiro, preciso falar isso mais uma vez, não apressa as coisas, tá? Aqui você tem que respeitar a ação do tempo, precisa confiar na espiritualidade, precisa respeitar a distância do outro, talvez ele está precisando mesmo desse tempo aqui, que seja conversado, que seja honesto, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Porque eu tenho o 8 de paus aqui no centro do jogo, que fala dessa intensidade, dessa velocidade de uma energia meio invasiva. Então eu preciso fazer esse alerta, tá? Você ou o outro, tá? Vai fazendo essa inversão de papéis. Então eu tô aqui precisando dar um tempo, reavaliar as coisas, ficar só, sabe? Me afastar um pouquinho, fazer esse retiro aqui. E talvez o outro fica vindo na sua direção, né? Oferecendo essa tacinha aqui, pedindo logo uma reconexão, uma reconciliação. Vocês vão ter que conversar sobre isso também, de calma, me dá um espaço, porque essa carta pode ser um pouco invasiva e ela pode acelerar uma coisa que precisa de mais tempo, tá? O 10 de copas aqui, junto com o rei de espadas, pode ser você reavaliando a coisa idealizada que eu falei, né? 10 de copas é muito pisciano, então tem essa coisa do amor romântico, da coisa lá da alma gêmea, da chama gêmea, que quem me conhece sabe que eu não gosto desses conceitos, porque atrapalha muito, realmente coloca as coisas numa dimensão muito ilusória, muito fantasiosa, e junto com o 7 de copas, então, tem uma reavaliação mesmo do que é ilusório, do que é real aqui, tá? 10 de copas pode ser um lugar de projeção, eu apelido essa carta de a propaganda de margarina, né? A família feliz, a felicidade plena, ela não é dada, ela é construída. Não é fácil, por isso que a gente tem que tirar o amor desse pedestal, dessa bolha, e trazer ele para a ordem do dia, conversar a respeito. O amor é uma construção, ele não é algo dado, tá? Essa fantasia da alma gêmea coloca ele muito nesse lugar. Então, tem esse rei de espadas aqui mesmo, esfriando isso aqui, reavaliando e tentando entender o que é real, o que é ilusão. A energia da Vênus em peixes, eu já falei, que ela é muito esse lugar do sonho, da fantasia. Se você está conhecendo alguém, se você conheceu no carnaval, atenção a isso, tá? Eu tô gravando hoje na quarta-feira de cinzas, a quarta-feira de cinzas dá um choque de realidade, né? Vem uma ressaca, não só das bebidas aí para quem gosta, da farra, da loucura toda do carnaval, mas também calma, né? O que foi que eu fantasiei, né? Carnaval tá muito associado com fantasia, e tem essa fantasia mesmo, de fantasiar o outro, de repente querer colocar o outro nesse lugar aqui de sonho, de idealização. Você sabe o que eu tô sentindo, Sagitário? Que é alguém fazendo isso com você, e não o contrário. Parece que a sua energia nesse momento tá bem fria, bem lúcida, bem consciente, e pode ser que tenha alguém na tua energia, eu tô sentindo que para a maioria de vocês é isso, claro que você vai sempre inverter, mas de repente tem alguém aqui que tá vindo com muito desejo, com muita vontade, com muita fantasia, idealização, de repente invadindo o seu espaço. Talvez a pessoa está num outro momento, aí a gente entra naquele choque, né? E tem você aqui, de repente, querendo se afastar disso, tá? Veja se é isso aí para você. O Cavaleiro de Copas é sempre uma energia de sedução, de conquista, a pessoa não tem certeza do que está oferecendo e persiste nisso aqui, tá? Seja bastante honesto nesse momento, se você já fez o teu processo aqui, já reavaliou, não está nesse momento, não tem abertura às vezes para
para viver essa coisa do romance, do 10 de copas, seja bastante honesto com essa pessoa, tá? Porque pode ser que ela esteja se iludindo mesmo em relação ao que pode construir com você. Então, esse é o começo de toda a confusão. Como eu falei, né? Cada um espera uma coisa, cada um tem desejos, expectativas e joga isso no outro, e aqui a coisa pode dar muito errado, tá? Eu tô sentindo aqui, pelas cartas e pela energia, que eu tô lendo para um Sagitário que nesse momento, de repente, não tá aberto para essa coisa de romance, de construção de algo muito duradouro, enfim. Talvez para você foi mais uma energia casual, né? O 8 de paus também fala sobre isso, da casualidade, dos encontros, nessa energia mais leve, despreocupada, aventureira, e de repente o outro está projetando coisas em você, tá? O 7 de copas sempre fala disso. Para evitar toda essa confusão que pode surgir mais para frente, acho que uma conversa bem honesta na energia aqui da justiça, seja nesse momento ou seja mais tarde na energia direta desses planetas que eu falei, né? A Vênus e Mercúrio, mas acho que a honestidade sempre cai bem. Essa coisa da responsabilidade afetiva, né? Deixar muito claro para o outro que de repente não queremos a mesma coisa, e aí a gente pode entrar num acordo, né? Eu falei que não precisa assim, o 8 de copas não precisa ser um afastamento definitivo, mas de repente abrir espaço mesmo. Eu tô sentindo uma coisa aqui invasiva na sua energia, tá? E é isso, que você consiga passar por esse período aí de turbulência, com toda essa consciência, essa lucidez. Pega leve aí na comunicação, tá? Se estiver muito carregada, se estiver muito fria, deixa o outro falar também, deixa o outro se expressar, e espero que vocês entrem num acordo aí. Gostou? Eu gostei. Achei uma leitura bem leve até pro período, sabia? Muito porque você trabalhou essa coisa da sua consciência aí, né? Você andou mergulhando aí nas suas próprias questões. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like agora para apoiar o meu trabalho, vou ficar imensamente grata. Se você quiser entrar na sua energia particular, sem essa influência geral, porque a leitura realmente é muito geral, me chama para uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É meu WhatsApp, sou eu mesma que respondo. Esse WhatsApp é só para isso, tá? Só para agendar a leitura. Se você quiser interagir, conversar, desabafar, comentar, é aqui nos comentários do próprio YouTube. Compartilhe essa mensagem com alguém que você conheça, de repente tem um desses signos aqui, ou está passando por uma situação parecida, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo para você, até mais, tchau, tchau.